Veja que Jesus novamente menciona o engano. Ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Ele fortalece a ideia de que nos últimos tempos haveriam muitos enganadores, falsos profetas. Vamos assistir agora os melhores e mais polêmicos posicionamentos sobre Miguel Oliveira. Mas antes eu quero te perguntar, você conhece esse pastor que profetizou para o Silas Malafaia? Silas, uma explosão. Pastor Gesiel Gomes. Vamos lá. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Este vídeo tem o objetivo específico de atender o pedido de algumas pessoas que desejam a minha opinião a respeito do fenômeno Miguel Oliveira. Esse é um nome que tem sido veiculado na imprensa de diferentes maneiras nesses últimos dias. E através da internet existe, na verdade, uma grande movimentação de sites, de páginas, etc. E muita gente está falando sobre o assunto, muita gente está emitindo opiniões, muita gente está fazendo comentários, na verdade, e passa da casa dos milhares de pessoas. E as pessoas me perguntam, e a sua opinião, pastor Gesiel? Em primeiro lugar, eu quero ser muito franco e dizer-lhes que não é meu costume dar opinião sobre aquilo que eu não conheço, ou sobre aqueles a quem não conheço. E eu não conheço Miguel Oliveira. Na verdade, eu tenho ouvido falar muito pouco dele, nunca acessei a internet no intuito de descobrir, de investigar alguma coisa a seu respeito. Mas como é um assunto que está muito veiculado, chegou ao meu conhecimento que esse é um jovem, é um adolescente, entre 14 e 15 anos, e existem sites que o chamam de pastor, outros o chamam de profeta, alguns o chamam de charlatão, outros o chamam por diferentes nomes ou por diferentes títulos. Bom, eu gostaria, sinceramente, de lembrar ao povo de Deus, aos meus irmãos em Cristo, meus irmãos na fé, não se deixem manipular por pessoas sem escrúpulo, por pessoas sem caráter, por pessoas sem propósitos espirituais, que querem pesquisar a vida das pessoas não para ajudá-las, não para de alguma forma serem úteis àquela pessoa, mas o seu desejo exclusivo é, na verdade, um desejo ganancioso. Querem multiplicar o número de visualizações nas suas páginas de internet, querem fazer dinheiro, querem comercializar, querem monetizar. Pelo menos nunca foi este o meu alvo e não faz parte do meu ministério isto. Pode o Senhor Jesus usar uma criança para ministrar a sua palavra? A resposta é óbvia. Claro que pode usar. Eu me lembro que 80 anos atrás, ou seja, com 5 anos de idade, Deus me deu o privilégio de ministrar a palavra no templo da Assembleia de Deus, na cidade de Belém, no estado do Pará. Os jornais da época noticiaram e não será difícil ver isto nos seus arquivos. 5 anos. Naquela época, meu pai escrevia mensagens, eu as decorava e trazia para o púlpito. Mais tarde, então, ele me disse, agora você vai começar a ministrar conforme o Espírito Santo lhe dirija pessoalmente. Naquela época não havia internet, naquela época não havia esse espírito crítico terrível, mordaz que existe hoje. Naquela época não existia essa orquestração de sites desejando denegrir a imagem de uma pessoa e agitando as outras a se manifestarem de uma maneira sempre tendenciosa. Eu não sei se Miguel é um profeta. Eu nunca ouvi nenhuma profecia dita por ele. Eu não sei se ele é um charlatão. Eu não tenho nenhuma prova documental de que ele seja um charlatão. Eu não sei se ele é pastor. Não sei se ele realmente, com 3 anos de idade, era ou não era um enfermo. O que eu sei é que está se falando muito sobre aquilo que não se sabe.
está se trocando ideias sobre aquilo que não se conhece a fundo e se está comentando aquilo que não faz parte da gama de conhecimentos sólidos que se deva ter a respeito de um tema, a respeito de um assunto, principalmente dessa natureza, que naturalmente é muito importante. Pode Deus usar uma criança? Claro que pode. Podemos esperar maturidade de um adolescente? Não. A adolescência não é a idade da maturidade. É a adolescência. É o intervalo, é um hiato entre infância e juventude. E mesmo na juventude ainda não existe uma plena maturidade. Imaginem na adolescência. Para a minha opinião, eu não vou dar opinião, porque eu já disse que eu não opino sobre aquilo que não conheço, que aquilo que não entendo, aquilo de que não tenho fatos suficientes para me dar uma autoridade para opinar. E outra coisa, eu não sou juiz. Eu estou vendo tantos juízes, estou vendo juízes que estão julgando a causa de Miguel Oliveira. Estou vendo advogados de acusação. Esta é a grande maioria. E estou vendo poucas pessoas na função de advogado de defesa. O que eu gostaria é de recomendar que ouçam um vídeo, uma parte de um vídeo, de uma mensagem que o pastor Marco Feliciano pregou recentemente nos Gideões, missionários da última hora, em Balneário de Camboriú, e ali ele deu uma palavra, ao meu ver, a meu juízo, uma palavra sóbria, uma palavra madura, uma palavra equilibrada, uma palavra experiente. Como o pastor Marco Feliciano já se encontrou pessoalmente com o Miguel Oliveira, ele está capacitado a falar sobre ele. Como os dois já dialogaram, como os dois se conhecem um pouco, então é muito provável que nós tenhamos confiança no que o pastor Marco diz, porque ele é uma testemunha ocular. Mas são milhares de pessoas que não viram, não sabem, não conhecem, apenas leram na internet. E a internet, como se sabe, tem de tudo. Tem desde notícias verdadeiras as mais estranhas fake news que se pode imaginar. Eu findo por aqui, porque não quero me estender, apenas desejo pedir que não esperem que eu venha a ser juiz, porque eu aprendi com Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. E posteriormente eu aprendi com o apóstolo e escritor Tiago: meus irmãos, não querais ser mestres ou não querais ser juízes. Amados irmãos em Cristo, vamos ajudar as pessoas que estão falhando hoje, porque nós todos falhamos. E nós mesmos, se ainda não falhamos hoje, certamente amanhã poderemos falhar, porque todos somos vulneráveis. Vamos ter um espírito de misericórdia, vamos ter uma mente de sabedoria, vamos ser equilibrados, não vamos agitar as águas, não vamos promover contendas, evitemos as divisões, não vamos manchar o nome do Evangelho. A única coisa mais clara que eu vi sobre toda esta matéria foi parte de uma entrevista que o pastor do Miguel Oliveira concedeu, e ali eu entendi que ele tem uma igreja, que ele tem um pastor e que o pastor procura ajudá-lo, procura orientá-lo, procura fazer com que ele sempre acerte. Será que está havendo algum benefício para a obra de Deus através da participação nos púlpitos do Miguel Oliveira? Ou será que o reino de Satanás é que está ganhando? Eu é que vou opinar sobre isso? Eu não sou juiz. Eu não tenho autoridade para dizer se Deus está sendo louvado ou não está, ou se o diabo está levando a melhor ou não está. O que eu quero dizer é isto, eu repito: sejamos sábios, sejamos moderados, sejamos ponderados e não vamos engordar o caixa dessas pessoas que querem fazer deste assunto o que já fizeram de outros, um motivo para enriquecerem. Vamos nos enriquecer do conhecimento, vamos nos enriquecer da sabedoria, vamos nos enriquecer das bênçãos de Deus, porque as bênçãos do Senhor, elas, além de enriquecerem a alma e a mente do servo do Senhor, elas
não acrescentam dores. Eu amo ouvir pastores maduros falando. Ouvir a opinião do pastor Josué Gonçalves foi um divisor de águas para mim em relação ao Miguel Oliveira. Nós vamos ouvir o vídeo mais impressionante que está viralizando aí na internet agora. Esse vídeo, meus queridos, olha, ninguém esperava por essa. Eu tenho certeza que você não esperava por essa. Nós vamos ouvir agora um vídeo que vai deixar você chocado. Mas antes, eu quero pedir para você deixar um like aqui. Curte aqui esse vídeo, tá bom? Deixa o like. Não vai te custar nada para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. É só clicar no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Nós assistimos sempre vídeos que estão viralizando e vai chegar sempre para você em primeira mão. O renomado pastor Josué Gonçalves decidiu se pronunciar sobre o Miguel Oliveira. Se você quer ouvir um pastor idôneo que nunca se envolveu em polêmica alguma, com muitos anos de ministério e um dos mais respeitados da Igreja Assembleia de Deus, então vamos assistir esse vídeo que está viralizando no Instagram. A recente polêmica envolvendo Miguel, um adolescente de 15 anos conhecido como um profeta mirim, expõe muito mais do que uma decisão polêmica de impedir sua pregação nas igrejas. Ela revela lacunas profundas que precisam ser discutidas com seriedade. A imaturidade espiritual, a fragilidade da liderança e a ausência de paternidade responsável, espiritual e biológica. Primeiro ponto que eu quero considerar: imaturidade não é pecado, mas também não é unção. Um garoto de 15 anos está em plena formação emocional, cognitiva e espiritual. Chamá-lo de profeta é colocar sobre ele um peso que nem adultos equilibrados conseguem carregar com sabedoria. O segundo, a liderança falhou. Não se trata de cercear dons, mas de reconhecer limites. Liberar púlpitos a adolescentes sem preparo bíblico e psicológico é negligência espiritual. A liderança errou. Em terceiro lugar, espiritualizar o descontrole é muito perigoso. Muitos confundem emoção com unção. Gritos, frases de efeito e dramatizações viram espetáculo e não edificação. Em quarto lugar, faltam pais presentes. Onde estão os pais do Miguel? Pais maduros orientam, corrigem e protegem os filhos da exposição precoce. Em quinto lugar, a igreja não é palco de estrelismo. Crianças e adolescentes devem ser discipulados, não transformados em atrações itinerantes. A fama corrompe quando a raiz não é sólida. A fama corrompe quando a raiz não é sólida. Em sexto lugar, a exposição destrói antes de edificar. Miguel pode ser um jovem com chamado genuíno, mas sem o tempo necessário para crescer, amadurecer, o brilho de hoje pode ser a queda de amanhã. Em sétimo lugar, chamado não é atalho para a autoridade. O dom precisa ser lapidado, gente. Samuel ouviu a voz de Deus quando criança, mas foi orientado por Eli. Em oitavo lugar, a carência por novidade revela igrejas sem profundidade. Ouçam pastores, líderes. A carência por novidade revela igrejas sem profundidade. A sede por moveres novos faz líderes negligenciarem critérios bíblicos de maturidade. Em nono lugar, a dor de hoje pode ser a voz de amanhã se houver correção. A dor de hoje pode ser a voz de amanhã se houver correção. Miguel não deve ser cancelado, mas acolhido e discipulado com amor, firmeza e verdade. E se ele se submeter, com certeza amanhã poderemos ter um grande pregador. Em último lugar, 10º lugar, é hora de reformar o discipulado, corrigir a forma como discipulamos. Crianças e adolescentes precisam ser amados, ensinados e protegidos, não usados como troféus espirituais. Gente, a igreja precisa resgatar a sobriedade.